Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Esperar o povo entrar. O pessoal deve estar chegando agora. Hoje nossa live vai ser com a Carol Lourenço, uma pessoa muito bacana. Oi, Juliana. Hoje a gente vai ter uma presença aqui na nossa live de uma moça que vai fazer o curso de noivos com a gente semana que vem. Então ela vai assistir a nossa live, Carol, para já ir se familiarizando com o curso de noivos. O pessoal está entrando aí, vamos dar mais um tempinho. Hoje a gente vai falar sobre os 4 desafios do relacionamento, né? Porque um relacionamento é feito de desafios. O pessoal está entrando aí, já vou chamar a Carol para a gente já ir começando a nossa live. Esperando a Carol entrar. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa, tudo ótimo. Antes de mais nada pro pessoal, tá dando eco a minha voz? Tá dando quando eu falo. É o Peraí, deixa eu retorno. colocar o fone aqui. Melhorou? Melhorou? Agora melhorou. Tá sem eco. Que prazer estar aqui. Eu adoro falar de relacionamento. Eu espero que a gente consiga colaborar com a galera, né, com relação a esse assunto, porque, afinal de contas, nós somos seres relacionais e a gente já nasce, já é criado pela nossa mãe com aquele conto de fadas, que é o casamento, né? E Sim. sempre ter alguém para orientar a gente é sensacional, né? Sim. É uma espécie de mentoria, né? Exato. A gente fala um pouquinho do que a gente já passou e do que a gente já aprendeu. A gente está aqui com a Juliana Esteves. Eu não a conheço pessoalmente, mas ela vai fazer o curso de noivos online, porque ela casa no dia 12, e ela é uma data muito especial para ela não vai adiar por conta da pandemia. Então, o padre amigo nosso pediu para que a gente se pudesse fazer, e eu falei, olha, já vai ter um aquecimento ótimo. Vou estar com uma amiga minha, Carol, super bacana, super especialista em relacionamento, além de outras coisas, né? Então ela está aqui já tendo um aperitivo do que vai ser o primeiro curso de noivos online. Acho que da história da igreja. Tá vendo? Tudo se reinventa, né? Tudo assim se como no reinventa. relacionamento, tudo se reinventa. Então já é uma lição para tirar daí, né? Sim. Fala um pouquinho de você, Carol. Conta um pouquinho de você, da sua história. Bom, gente, para quem não me conhece, muito prazer. Sou a Carol Lourenço. Antes de mais nada, eu sou casada já há 14 anos. Estou com meu marido há 19, desde que eu tinha 17 anos. Então, eu estou mais tempo da minha vida com ele do que sem ele, né? E não é fácil, mas é delicioso. Eu sou Master Coach, consteladora sistêmica, aplico coaching ericksoniano, sou mentoras na área de negócios, de vendas, de impacto. Então, a mensagem que eu gosto de deixar aqui, sempre onde eu vou, é que a gente pode ser tudo que a gente quiser, quantas coisas a gente quiser, e ter alguém ao nosso lado para apoiar a gente nessas escolhas e nessa jornada é muito melhor, muito mais gostoso, é muito mais prazeroso ter com quem compartilhar, né, Leandro? Você conseguiu uma coisa, você sabe que você vai chegar em casa e tem alguém te esperando para você contar aquilo, ou você pode ligar. Então é sensacional. É ótimo. Esse bate-papo vai ser bom.
Eu costumo falar que as pessoas dizem a gente só vive uma vez. Eu digo não, a gente só morre uma vez. Viver a gente pode ter várias vidas. E quando tá com uma pessoa junto ao nosso lado, a gente pode ter várias vidas ao longo do relacionamento com a mesma pessoa e se descobrindo a cada vez mais, o amor crescendo, modificando, tendo outras formas. Então você tem várias vidas de casado, estando casado com a mesma pessoa, né? E esse é o grande barato de um relacionamento durar, eu acredito, Leandro, porque assim, gente, vocês não vão imitar tudo, nem fazer tudo, mas eu acho que deu certo, né? Porque já tantos anos juntos, mas Sim. tem a parte que não é legal, e é interessante a gente se preparar para ela também, né? Sim. Porque você conseguir conquistar as coisas, o ser humano é preparado sempre para as boas notícias. Para as más notícias, a gente não costuma se preparar muito. Então, o relacionamento é todos os dias uma renovação. Todos os dias. Sempre é uma Sim. renovação. Porque, gente, a gente amadurece. A gente muda de ideia em certas coisas. Quando a gente é jovem, a gente pensa de um jeito. Depois a gente fica adolescente, pensa de outro. Adulto pensa de outro. E vai envelhecendo, amadurece, vai pensando de outro. Então, a gente também tem que estar aberto para entender que você casou com uma pessoa, a essência dela é aquela, mas durante a vida ela vai mudar. Sim. E o que eu percebo, Leandro, é que as pessoas falam, mas não foi com você que eu casei. Claro, Sim, mas eu melhorei, eu evoluí, entendeu? A gente evolui, a gente vai se conhecendo. As pessoas têm que crescerem subindo a escada junto, é o que eu falo. Isso. Não adianta, porque se você tiver que puxar uma pessoa, ou se a pessoa tiver que ser puxado, aí tem que rever a relação. Os dois têm que estar, no máximo, um está um degrau acima do outro em determinada fase da vida, ok, mas não pode, a distância não pode ser grande, porque senão você está puxando ou está sendo puxado. A gente vai falar um pouquinho dos 4 desafios que eu enumerei, né, como 4, mas são milhares. Mas eu tentei colocar ele dentro de um pacote, né, de 4 desafios. O primeiro que eu coloco, e é o que mais impacta, principalmente nos primeiros tempos de casamento, é a questão das diferenças. Diferenças cerebrais entre homem e mulher, diferenças comportamentais, de criação e de valores. Basicamente são esses que impactam. O primeiro, você já começa a perceber quando volta da lua de mel. Porque o homem pensa de uma forma, o cérebro dele quimicamente funciona de uma forma e o da mulher é de uma forma completamente diferente em vários aspectos. Isso dá choque. A mulher, ela tem uma visão ampla, 360. O homem é uma visão foco. Então, enquanto a mulher está fazendo uma atividade, ela já está pensando em outra e já está preparando uma terceira. O homem não consegue, quimicamente, cerebral, ele não consegue. As conexões neurais das mulheres, um neurônio faz 3 vezes mais conexões neurais do que um neurônio masculino. Só que a conexão do neurônio masculino com o outro neurônio, ela é mais forte. Ela é mais forte, por isso que o homem, teoricamente, né, desenvolve mais facilmente o foco que a mulher. Mas a mulher, ela está conectada em vários ângulos diferentes, né? E isso daí aparece na hora de que você começa a conviver no dia a dia. Eu me lembro, a minha esposa falou para mim lavar a louça, eu estava lavando a louça, né? Aí ela falou, olha, ela falou para mim, Leandro, precisa tirar o lixo, que o lixeiro vai passar daqui a pouco. Tá, eu peguei, levantei do sofá, porque eu estava na minha caixa do nada, que é uma coisa que o homem tem e a mulher não entende. Não, a caixa da mulher está sempre lotada de coisa. Levantei, peguei o saco de lixo e tô com o lixo. A minha mulher, a gente morava num sobrado, a minha mulher estava na parte de cima. Aí ela falou, não esquece de lavar a louça e arrumar a pia. Eu deixei o saco de lixo no meio da sala e fui lavar a louça. Quando ela desceu, ela viu aquele saco. O que esse saco de lixo está fazendo aqui?
Falei, não, você não mandou eu lavar a louça? Eu tava tirando lixo, eu fui lavar a louça. Não, Leandro, mas você leva o saco e depois volta para lavar a louça. Mas a gente não tem essa percepção. E isso causa choque, causa atrito. Fala, pô, mas ela pede para me fazer uma coisa, depois pede para fazer outra. Eu não estou entendendo essa mulher. Né? Sabe o que eu acho interessante? Hoje... Oi, pode falar. O que eu acho interessante é que, assim, quando a gente está namorando, a gente se atura aquele momento, aquele pouquinho, namora, tá com saudade e tal. Aí, cada um vai para sua casa. Então, você esfria a cabeça, você consegue ficar aquele tempo adaptado ali, né? Só que você não pensa que quando você casar, aquela pessoa está o dia inteiro com você e você vai sim ter que se adaptar a ela o dia todo. Sim. Né? Sim. E aí é que eu acho que entra o quebra-pau. Eu costumo falar que o namoro é a parte boa da relação. Porque você só pega o filé. Agora, a parte do casamento, do morar junto, é conhecimento e batalha e resignação diariamente. E, Leandro, assim, ó, tem um dado que eu sempre gosto de trazer, porque eu falo sempre, mas tem sempre pessoas novas nas lives e é bom elas saberem. A mulher usa, para se comunicar, 16 áreas do cérebro, enquanto os homens usam de 4 a 6. Então, gente, pelo amor de Deus, quando a gente conhece o mínimo da ciência, como esse dado, por exemplo, quando a gente sabe que o homem tem a caixinha do nada, ele é mais focado em uma única atividade por vez, né? A gente consegue se adaptar melhor uns aos outros. E mais, o que eu ia falar que me fugiu aqui, entender sobre perfil comportamental. Como que funciona a outra pessoa. Isso não serve para venda, gente. Pelo amor de Deus, não é só para comércio, para negócios, não. Entenda como funciona o seu parceiro. Procura aí, DISC, DISC, galera, procura, não sabe, busca para entender o perfil de comportamento do. Porque aí você vai a sua ação é fácil. Tá no meio do que é fácil, que é matar outra pessoa. Porque, ó, casalzinho que vai fazer o curso para casados, vocês vão querer se matar, vai ter dia que vocês não vão querer olhar para a cara um do outro. Vai ter dias. Vai ter. Isso é fato. E aí, como que você lida com isso? Você tem que se entender, você tem que saber se o seu jeito é encher a boca d'água, ficar lá com a boca cheia d'água, se o seu jeito é igual o meu, se tranca no quarto, fica quietinha lá, chora, esperneia e tudo e depois volta, ou se você é do tipo que senta para conversar. Só que não basta você saber como você funciona nessa hora, tem que saber como o outro funciona. Porque às vezes você quer conversar, mas o outro gosta de ficar quieto para a poeira baixar. E aí você não, mas você quer conversar, vai dar problema. Sim, e você... Um relacionamento o que eu e meu marido, o nosso aqui é assim, a gente tenta viver como se já tivesse acabado de se conhecer. E dessa forma, não tem surpresa, entendeu? Sempre como se tivesse uma pessoa nova. Eu acho que é por isso também que a gente está junto há tanto tempo. Sim, sim. Você também tem que... É bacana você ter falado sobre isso, sobre o DISC. Seria de fundamental importância todo casal fazer o teste, os dois, para saber qual é a compatibilidade, como vão se comunicar da melhor maneira, como que vão entender quando o outro está triste, quando o outro está alegre. Além desse teste... Matéria nova pro curso. Já coloca o DISC. É verdade. Sensacional. Precisa que o padre aprove, né, o custo do DISC, mas tudo bem, a gente tenta, né? Mas seria importantíssimo, 5 linguagens do amor também, você saber como é que você pode ser agradado e principalmente como você agrada a pessoa que está do seu lado. 5 linguagens do amor eu faço já há um bom tempo no curso de noivos, e eles saem maravilhados de lá, eles ficam doidos com assim. Sobre as 5 linguagens do amor, que é o seguinte, por muito tempo eu achei que eu não era nada, gente. Sério. Porque assim, minha linguagem do amor é atos de serviço.
Então, se você chegar para mim e falar assim, nossa, como você tá linda hoje, eu não ligo. Se você falar, nossa, tá horrorosa, eu não, eu gosto de pessoas, para mim, eu gosto disso, como eu amor. Então, não são materiais, certo? Pessoal, o meu marido... Oi. Vocês estão ouvindo bem? Agora melhorou. Para mim estava meio ruim, tava meio quebrado você falando. Tava travando um pouco. Agora acho que deu uma melhorada. Melhorou? Agora a sua fala melhorou. Tá. Eles estão falando aqui, tá travando. Pode continuar. A fala tá tratando. Tá, vou falar de novo, que o pessoal não entendeu ali, ó. Eu tô falando que é o seguinte, aqui em casa, eu sempre achei que era nada, por muito tempo. Porque a minha linguagem do amor é atos de serviço e, em segundo lugar, é tempo de qualidade. Já é toque físico. Eu odeio que eu não gosto. Então, imagina, gente, como que a gente convive, como que a gente dá amor um pro outro, sendo que são duas pessoas diferentes, sabendo como o outro recebe amor e doa amor. Minha mãe, por exemplo, nunca foi de fazer carinho nem nada disso, mas ela fazia as comidas que a gente gostava, né? Ela, sabe, fazia de tudo por nós. Então, é também ato de serviço, né? Sim. Só está falando que tá travando. Peraí, só um minuto. Peraí, que eu vou fazer um negócio aqui. Peraí. Esse Mark Zuckerberg, às vezes, ele quer sabotar a Carol. Né, Carol? Esse Instagram não me aguenta mais. Eu tô muito feliz, porque essa é a minha live 70. É a minha live número 70. Que honra minha! Tá vendo? Que honra! Legal! Eu acho que agora vai melhorar o áudio. Tá melhor. A imagem ainda tá um pouco craquelada, mas o áudio tá melhor. Além das diferenças comportamentais, tem uma coisa que pega muito, que é a diferença de criação, e nela já está embutido também os valores, né? Cada um é criado de um jeito, cada família tem uma maneira de lidar. A família da minha esposa preza muito, meu sogro sempre falou duas coisas: só tem valor quem trabalha muito. E o meu pai e a minha família, não é que não tem valor quem trabalha muito. Para o meu pai, tem valor quem trabalha e tem sucesso. Então, o sucesso, ele não está atrelado à quantidade de trabalho, sim à qualidade de trabalho. Então, é uma diferença que parece ser boba, mas no frigir dos ovos, ela pode aparecer de uma maneira intensa, porque se eu trabalho 8 horas por dia e tenho um sucesso financeiro e profissional bacana, para quem tem esse valor de só vale quem trabalha muito, 8 horas é pouco. Complicado. Então, isso é só um exemplo básico da questão da criação e dos valores. E não adianta falar, porque a família, a sua própria família, se tiver 5 irmãos, cria cada um de uma maneira diferente. Imagina famílias diferentes criando pessoas diferentes. Por mais que a cultura seja a mesma, às vezes moram no mesmo bairro, na mesma rua, na hora que os dois casam ou enfim, entram num relacionamento que vão morar juntos, as diferenças aparecem nessa questão de criação e de valores. Exatamente.
E assim, o que eu gosto também de me apegar é que eu penso muito o seguinte, ó, vê se você concorda comigo e vocês também, pessoal. Quando duas pessoas se juntam, quando elas resolvem que elas querem aquela outra pessoa para viver com elas a vida toda, os valores mais preciosos, os valores de raiz dessas pessoas são os mesmos. Então eu acredito muito que o valor sentimental mais profundo é o mesmo, porque a gente não consegue conviver com uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo. Você é bom, você é do bem, e a outra pessoa não é boa, ela é ruim, ela judia das pessoas, você não consegue ficar. Você não fica, entendeu? Então, às vezes, eu não sei se vocês já pensaram isso, mas eu vou desabafar aqui uma coisa, uma foca aqui, tá? A gente às vezes vê casais que assim, o cara é legal ou a mulher é legal, e o marido ou a esposa são ruins. E aí, outras pessoas falando assim, tadinho do fulano, poxa, né, ele podia ter coisa melhor. Eu falo, não. Para essa pessoa aceitar essa da forma que ela é, os valores deles são iguais. Talvez a forma de se comportar seja diferente. Mas o que você está falando, dos valores que a gente é criado, isso é fortíssimo. E é uma das coisas que mais dão choque no relacionamento. Eu acho que essa questão da diferença de criação é o que mais faz a diferença da gente conseguir lidar num relacionamento. Porque, vou dar um exemplo aqui. O meu marido, a família dele é totalmente liberal. Tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo maravilhoso. Eu já fui criada diferente, com regras mais rígidas, né? Então, pra gente se adaptar, por exemplo, quando a gente namorava, tinha hora pra casa. Ele tinha. Então ele precisava ceder. E a gente acaba replicando isso na nossa vida porque é um sistema de preservação, gente. O que a gente tenta fazer? Inclusive com criação de filho, que a gente vai falar um pouquinho também. A gente tenta copiar o que já deu certo. Porque é o seguinte, a gente está vivo aqui, ok? Por mais que a gente tenha visto que a relação dos nossos pais não foi legal ou foi legal, independente. Os dois estão vivos, nosso sistema reptiliano, que é o da autopreservação, ele faz você repetir a mesma coisa para você se manter vivo. Porque é o exemplo que você tem, é o espelho, né? E aí é uma briga interna gigantesca da gente conseguir olhar de fora, entender quem é a gente, o que a gente pensa, quem são os nossos pais, como eles escolheram a vida deles e como a gente vai juntar a nossa com a do nosso parceiro ou parceira, que foi quem a gente escolheu para viver daqui para frente. Então, o grande desafio do casal é ter identidade. E eu acho que é uma busca, assim, eterna. A gente sempre busca, porque a gente sempre se pega simplesmente repetindo alguma coisa, sem pensar. Sim, sim. Eu tenho uma ferramenta no meu programa de coaching para casal, que eu faço os valores individuais, aquela pirâmide de valores, e depois eu faço eles criarem a pirâmide de valores do casal. Sensacional. Porque é o que você falou. Em algum momento, você está com aquela pessoa porque você tem valores que batem com o dela. Se não, se for, como você disse, uma pessoa boa, outra ruim, mas existem diferenças de valores. Então, o casal, eles são a família nuclear. O casal casou, tá junto, enfim, é uma família nuclear, formou uma outra família. As outras famílias são famílias periféricas. Então, eles têm que ter Leandro, um valor isso aí como família. Inclusive, isso aí dá cada pau também. Esse negócio dá cada pau, gente, que eu já vi uns quebra-pau daqueles que, assim, ó. Gente, quando você casa, sua família é seu marido e seus filhos. Óbvio, meu pai e minha mãe não são mais minha família? É claro que são, sim. Mas agora você tem o seu núcleo familiar. Né? É aquela história que o povo fala, a família é quem tá da porta para dentro. Isso não é que você abandonou o resto da sua família. Simplesmente você está criando o seu núcleo. E a interferência externa também atrapalha demais. Eles conseguem falar para o pai e para a mãe, eu te amo, eu te honro, mas agora eu tenho a minha vida, eu sou um homem da casa, a minha mulher é a mulher da casa e a gente se resolve aqui, né? As pessoas têm que falar isso para a família. Já entrando um pouquinho nesse assunto que você falou, a gente vai para o segundo desafio, que é o desafio de postura. Homem e mulher,
eu imagino isso e replico. Eles têm que tem que se portar como casal. Não adianta você casar, enfim, eu falo casar, que é o relacionamento, né? Você casar e querer ter a sua vida, ou uma parte da sua vida de solteiro. É incompatível. O cara vai... claro, você tem que ter a sua individualidade. Isso é bom para a saúde do casamento. Mas o que nem... tem até uma piadinha que eu conto assim, que é... O cara casa e aí ele fala para a mulher, olha, segunda-feira eu tenho happy hour com os amigos, então eu chego tarde. Na terça-feira eu jogo bola, então vou chegar tarde. Na quarta-feira eu tenho happy hour com o pessoal da pós-graduação, também chego tarde. Na quinta-feira, normalmente tem uma reunião que se estende, a gente acaba jantando fora, então eu vou chegar tarde. E na sexta-feira tem o pôquer com o pessoal da faculdade e tal, então vou chegar tarde. Mas sábado e domingo eu sou todinho seu. Aí a mulher vira para ele e responde, olha, nesta casa toda noite vai ter sexo. Com ou sem você. Então, assim, gente, não dá para você... Tudo tem limite, né? Sim, você tem que moldar. Você tem que ter postura de casal. Você tem que fazer coisas de casal. Não tirando a sua individualidade. Eu não estou dizendo isso. Cada um, a mulher, claro, ela vai ter... Faz bem para ela sair e com as amigas no shopping, alguma coisa nesse sentido, mas ela não pode também ter aquela coisa de ir no shopping toda hora e com as amigas e tal, e ver... ela tem postura, agora ela tem uma casa, a casa é dela também, ela resolveu promover aquilo. Então, é a postura que eu costumo falar, como a mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Não basta ser um casal, tem que ter postura de casal. Tem que agir como casal. E dentro disso, eu já coloco... Pode falar, Carol. Não é à toa, né, que a gente precisa assinar um papel para casar, gente. O que é o papel? A cor. Tudo na vida que é feito... Se a gente... Tá travando um pouquinho. Tá travando para vocês? Tá travando, pessoal? Para mim aqui tá tudo bem. Mas vou aqui, vou Agora deu. Bom, gente, eu vou dar uma passeada aqui, ó. Vou sair dali do estúdio, vou aqui, porque é a casa, né? Então vamos pra cá, quem sabe melhor. Quem sabe faz ao vivo. E é isso aí. Então, assim, gente, tudo é uma questão de acordo. Você fez um acordo, os dois aceitam, tá tudo ok pros dois? Então tá tudo bem, né? E isso que você falou também, ô Leandro, no começo, muitos casais aceitam tudo. Ah, não, beleza, você vai sair, ok, tá, porque quer agradar, porque quer que dê tudo certo. Só que com o tempo isso começa a não funcionar. Então é interessante ser verdadeiro também desde o início. Não fala que tá tudo bem, não, porque daqui a pouco não vai estar bem mais e você não reverte o quadro. Sim. Né? Isso eu vejo muito casal caindo nesse erro. Faz o acordo, mas desde que você fique confortável com ele. Não faz para agradar. Exato. E outra, deixa bem claro que acordos podem ser mudados. O que para você hoje não tem problema ele ir jogar bola 2 vezes por semana, daqui 5 anos pode ter. Você pode ter um filho, o filho vai precisar da presença do pai. Então, acordos não são eternos. Você pode ir mudando e moldando o acordo. Eu acho que... Exatamente. Se fizer assim... Outra coisa, e aí também entrando um pouquinho numa questão de amizades. Se você tem postura de casal, você tem que ter amizades que condizem com o casal. Pessoas que estão mais ou menos no mesmo momento de vida. Eu falo de mim, homem. Eu não vou ter um amigo de 20 e poucos anos que vai para balada todo final de semana, quase todo dia, um exemplo, pega um monte de mulher, cada hora com uma.
Porque não está na minha realidade de vida, no meu momento. Eu posso ter a melhor cabeça do mundo, ter tudo bem definido, mas em algum momento, ouvindo muito esse tipo de história, aquilo vai gerar alguma interrogaçãozinha dentro da minha cabeça. Então não é bom você procurar sarna para se coçar, como dizia minha avó. Você vai ficar com o cara fala, eu peguei uma, eu peguei outra, não sei o que, uma hora você vai pensar, pô, minha mulher vive com dor de cabeça, cara. Acho que eu preciso começar a ir pra balada. E é inerente ao ser humano, não adianta. O ser humano tem inveja do que ele não tem. Ele tem vontade do que ele não tem. E aí, agora, se você tem amigos que estão mais ou menos no mesmo... Você está casado recente, aí você tem um amigo casal que está um pouquinho mais tempo. Você pode... ter esse casal como um mentor, como uma base, como alguma coisa que você pode se espelhar. Você não tem filhos ainda, mas você tem um amigo que é casal, então você já vai percebendo como é que é, se você quer aquilo para você. Ou você já está casado e tem um casal de amigos que está para casar, você pode dar dicas. Vocês estão falando na mesma língua, estão subindo a mesma escada. Agora, se você tem... a Carol sumiu. Voltou. Voltei. Carol voltou. Eu já não sei onde é que eu fico nessa casa. Hoje eu não estava conseguindo nem assistir as lives que estavam passando. Mas vamos lá que a gente não desiste. Mas agora tá bom. Agora tá... Agora foi. Agora vai. Agora tá perfeito. Então, e eu estava falando, não sei se você ouviu... Eu ouvi. Dessas diferenças. Então, assim... Se você está com um casal, ou casais ou amigos que estão no mesmo nível, mesma coisa a mulher, ela vai ter uma amiga solteira, que é uma consumista, que compra sapato, compra bolsa cara, e ela chega em casa e fala, putz, eu preciso, o dinheiro está contado aqui, se eu fosse solteiro eu poderia ter o que eu queria. Não é compatível. Não estou dizendo com isso que você tenha que se desfazer de suas amizades para que você, quando você casar. Não, isso é muito ruim para a relação. Tem gente que se desliga de todos os amigos e vai viver só para o marido ou vai viver só para a esposa. Isso é ruim. Isso adoece. Mas procurem ter outras amizades que estejam no mesmo momento de vida, que vai trocando devagar. Amigo que é amigo de verdade nunca vai deixar de ser seu amigo. E amigo de verdade fica feliz quando você está feliz, mesmo ele sendo solteiro. Mas você vai adquirindo novas amizades. Eu acho isso muito importante. E aí também o que você falou, queria que você continuasse a falar um pouco disso, que é a questão das interferências. Interferência familiar, interferência de amigo. E eu vou até um pouquinho mais a fundo nisso. O casal tem que guardar segredo. Nossa, isso aí é crucial. O casal briga. E aí a mulher chega emburrada. O que foi, minha filha? Eu briguei com o Leandro, ele saiu ontem, tomou uma cerveja, tudo. Pronto. Daqui 3, 4 dias, a sua esposa fez as pazes com você, mas a sua sogra não faz as pazes com você. Então, o casal tem que ter segredo de casal. É claro que quando for uma coisa muito grave, você pode até pedir conselho, mas tem que ter segredo. Você tem o casal, você tem o plano de mudar de casa, comprar um apartamento melhor. Guarda para você, porque às vezes até a própria família, ela pode... Mas para que você... Minha mãe falava muito isso. Para que você quer trocar de casa, filho? Sua casa é tão boa. Isso já te joga uma energia ruim. E assim, Leandro, é muito importante isso, eu falo isso nas minhas mentorias. Busquem informação ou de vida com pessoas que entendem onde você quer chegar, entendem como você quer fazer. Por quê? A nossa família sempre tenta preservar a gente. Então, as interferências deles sempre são para a gente não sofrer. Só que eles só interferem porque a gente fica contando tudo para eles. E aí você vai lá e conta, eles vêm e é óbvio, gente, uma mãe quer que o filho seja feliz. Se o filho vai reclamar para a mãe, no caso para a sogra, ou a filha reclama para a sogra, né? Que o fulano fez isso, me maltratou. Gente, é instinto materno, ela vai querer matar você, vai querer. Vai ficar com raiva de você, vai. Mas só quem sabe o que está acontecendo lá dentro de casa é a gente. Porque às vezes
Por exemplo, eu vou lá e reclamo pra minha mãe que o Vinícius fez alguma coisa pra mim, mas eu não conto pra minha mãe o que eu fiz pra ele. Sim, só sabe Entendeu? uma versão. Então assim, vida de casal é dentro de casa. Orientem os filhos, o que acontece aqui dentro, ninguém tem que contar. A minha filha é uma fofoqueira, por exemplo. Ela vai lá na minha mãe, ela conta tudo o que acontece aqui. Eu não sei o que fazer mais com ela. Se tem algum terapeuta aí, por favor, me ajuda. Essa coisa de manter o que é de dentro de casa é crucial para não acontecer esse tipo de interferência. Você imagina, se você vive dentro da sua casa com seu parceiro, sua parceira, e não conta o que se passa para sua família, principalmente, né? Porque eles vão sempre tentar te proteger. Aí você conta, chega lá na hora do almoço de família, um solta uma piadinha, outro solta outra, aí começa a briga, né? Aí começa. E uma coisa, Leandro, interessante que perguntaram aí sobre avós, a interferência dos avós com os filhos, né? E avô, gente, vô e vó é uma bênção de Deus. Sim. A gente sempre tem lembranças, recordações maravilhosas dos avós. Então deixa o vô e a avó mimar seu filho. Deixa, não tem problema. É um pouquinho, vai ficar ali um pouquinho, depois vai para casa, tá tudo bem. Agora, quando os pais precisam deixar os filhos com os avós, tem que deixar bem delimitado ali que quem dá a ordem final é o pai e a mãe. Porque senão também aí o negócio desanda. Eu falo muito por experiência. Eu sempre fui... Eu e minha mãe temos uma conexão muito grande. E isso vem do meu avô, que era uma conexão incrível. Transcendente. E a minha mãe acabou, enfim... Então eu sempre contei tudo o que acontecia da minha vida quando solteiro para minha mãe. E quando eu estava para casar, normalmente a mãe, esse final de semana a gente foi ver um sofá, não sei o quê. E a minha mãe tem uma mentalidade de escassez. Ai, filho, mas será que você vai conseguir pagar? Não é caro? E aí, quando eu encontrava com a minha noiva na época, a Alessandra... Ai, mas vocês vão mesmo comprar aquela mesa lá, Alessandra? Mas precisa. Ela ficava doida. Aí a gente entrou num consenso. Não vamos mais falar. Só que não dá para cortar de uma vez também. Você tem que ir em doses homeopáticas. E aí eu comecei a só falar futilidades. E aí logo depois a gente casou, né? E aí a coisa foi indo de maneira que minha mãe... olha, o Leandro e a minha mãe às vezes comenta com as amigas dela, o Leandro e a Alessandra, eles parecem um casal perfeito, eles não têm problema, não sei... Problema a gente tem pra caramba. Só que nossos problemas a gente resolve entre nós, a gente não sai, porque assim, cada um tem a sua maneira de resolver o seu problema. A minha mãe iria resolver de um jeito, a minha sogra do outro, o meu tio do outro, e o meu diferente de todos eles. Então, para que eu vou sair falando? Ninguém vai resolver o meu problema, a não ser eu e ela juntos. Pois e aí a gente ainda cria um problema novo que nem existia, né? Que é a antipatia da nossa família com quem tá com a gente. Porque não tem necessidade disso. Não tem necessidade. Sim. Já que você entrou no assunto de filhos, eu sou casado, vou fazer 15 anos agora, o mês que vem, estou há 18 para 19 com a minha patroa, com a delegada. Só que nós não tivemos a bênção de ter filhos ainda. Pretendemos ter, mas é que eu falo que o meu filho, ele não vem de cegonha. Não é a cegonha que está trazendo, é um bicho preguiça. Então, por isso que está demorando. Está demorando para chegar. Mas chega, na hora certa chega. Deus sabe o que faz e a gente confia nisso. Mas eu não tenho filhos, eu tenho ideias de como criar filhos. Você já tem uma filha, então conta pra gente assim, basicamente, o que eu tenho, que eu coloco como desafio de criação de filhos, e talvez você concorde ou talvez não, você pegar para educar o seu filho, ter como base a educação que você teve versus a educação que você quer dar, você e seu marido. Qual é o dilema nisso? Então, vamos lá. Esses dois. O dilema é os dois, juntos. Porque é o seguinte, primeiro, a gente tem que ter o discernimento de separar o que foi bom e o que foi ruim da nossa criação em particular, né? E aí, isso é feito em dose dupla, porque você faz isso do seu lado, seu marido do lado dele. Quem quer evoluir, gente, que tem gente que não faz, simplesmente só refaz porque é o mais fácil, né? Porque é muito difícil, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui.
A minha mãe, quando ela me criou, a minha mãe grita, a família dela sempre gritou muito. Então, tudo é no berro. E eu sou assim, acho que vocês já perceberam que eu falo alto e tal. Então, é muito Italiana? mais. Ai, tem de tudo na minha família. A parte da minha mãe é índio com escravo e o outro lado é húngaro. Então Nossa. é uma mistura do caramba. O lado do meu pai são turcos e portugueses. E aí deu eu. E é isso. Então Nações tem uma Unidas. tudo misturado. É brasileiro mesmo, tudo misturado. E aí o que que acontece? A minha filha aqui, ó, tá ali, ó, Dona Valentina. Olha lá. Ela tira a gente do sério num nível que tem hora que eu não aguento, eu solto um berro daqueles mesmo. E aí meu marido fala, você fez igualzinho sua mãe. Aí nossa, aquilo me mata, sabe? Então é uma eterna busca por identidade, mais uma vez. E Uhum. aí junta ele. Meu marido apanhou demais. Então ele criou uma coisa que, assim, ele não encosta a mão na Valentina, nunca bateu nela. E a gente não tem essa coisa de bater, né? Embora Uhum. de vez em quando, acho que ela até merecia uns tapinha na bunda. Mas a gente não tem essa coisa de bater, né? Gente, é uma loucura gostosa, porque assim, a gente vê a gente nela, então muitas coisas da gente nela. E como a gente já tem também o discernimento de separar quem é a gente de quem é a nossa mãe, a gente Uhum. tem de separar quem é a gente e quem é ela. Né? Porque a Uhum. gente também tem a tendência de querer que o nosso filho seja a nossa cópia. Faz do Sim, meu jeito, porque do meu jeito deu certo, e aí vem aquela coisa de novo da sobrevivência, de sim. querer fazer com que ele sobreviva. Então, Uhum. gente, é uma mistura, uma salada deliciosa de Sim. dificuldades e prazeres, e esse negócio de chegar num consenso da criação que a gente vai dar, juntando a nossa com a do outro, é uma busca incessante. Eu não É tenho uma busca filhos, incessante. mas eu estudo um pouco do assunto, mesmo porque para poder fazer os meus programas e trabalhar com casais, eu tenho que ter noção. Eu leio muito Isamitiba. E Samitiba diz que muitas vezes a gente faz na educação dos nossos filhos um revanchismo de como a gente foi educado. Por exemplo, o seu marido apanhou muito. Então, de birra, para mostrar para os pais dele, na minha filha, eu não bato. Não estou dizendo que seja esse o caso, Ah, mas mas pode ser, eu acredito sim que é inconscientemente. isso. E aí você, às vezes, pode, se você não tiver o discernimento de entender que o que você está fazendo é uma vingança, você pode pegar coisas boas da sua educação. E eu tenho uma coisa muito boa, meu pai fez sempre a gente valorizar o que a gente tinha. Então, assim, eu queria uma roupa de marca, ele falava, olha, o dinheiro que eu tenho é tanto. Se você quer a roupa de marca, vai trabalhar e completa com o resto. Então, isso para mim foi um valor que foi essencial. Eu dou valor às coisas que eu consigo com o meu sacrifício. Mas se eu fosse ter raiva do meu pai e tivesse um filho, eu ia dar de tudo pro meu filho. Porque meu pai não me deu de tudo que eu queria. E uma coisa também que eu acho importante, apesar de não ter filho, mas vejo lendo, estudando, que Samitiba fala, é que assim, se você não concorda com a reação ou que o seu marido falou para o seu filho, para sua filha, dando uma bronca, não, mas nunca, de maneira nenhuma, repreenda o seu marido na frente do seu filho. Isso é Espera, fundamental. mesmo que aquilo te corroa por dentro. Espera, Sim, quando tiver os dois sabe por quê? sozinhos. Criança é um bicho de outro planeta. Eles têm uma inteligência que eles dobram a gente em 500 mil pedacinhos e a gente nem se toca. Então, o que acontece? Quando a gente chama a atenção do outro na frente da criança, a gente demonstra ali uma brecha entre o casal. E a criança, ela se aproveita dessa brecha. Então, aquela coisa de, mas a minha mãe deixa. Ah, você não deixa, mas a minha mãe deixa. Então, a criança já, ela entende, ela pega no ar uma brecha ali para... aí eu vou aqui, ó. Você perde a autoridade e perde... Exatamente. Aí ela vai exatamente, ela vai saber. E aquela outra história também que tem muito, e aconteceu comigo de criança. Você quer sair, a minha mãe falava, vai pedir pro seu pai. Aí eu ia pedir pro meu pai e falava, fala com a sua mãe. Vai com a sua mãe. Eu tenho ódio disso. Não, é assim, eu quero sair. Só um minuto.
Ô, fulano, vem aqui. Fulano, vem aqui. Ele quer sair. O que a gente vai dizer para ele agora? Ou já combina antes, que é melhor ainda. Já combina, exatamente. Ó, vai sentar eu e seu pai aqui. Você quer sair? Eu e seu pai não vamos deixar. Já combinou antes, acabou. Porque fica um joga pro outro. Por quê? Porque quer ficar bem com o filho. Quer ficar o bonzinho da relação. Né? E geralmente quem faz isso é o homem, tá? Geralmente. Porque a mãe, eu não sei, eu vou estudar sobre isso. Eu não sei se pelo fato da mãe ter parido a criança, se isso tem alguma coisa a ver com um senso de responsabilidade maior do que o pai. Eu não sei, tá, gente? Estou aqui, ó, no devaneio com vocês, tá? Se alguém souber, me manda um direct para me contar. Mas eu não sei o que acontece, que geralmente, eu não sei se o homem é porque ele quer paz, então se a mulher falar, tá falado, tá bom. Mas não é legal, porque o homem, segundo Bert Hellinger, né, da constelação sistêmica, o pai, para a criança, ele está relacionado à presença dele com o sucesso profissional. E a mãe com dinheiro. Exatamente. Então, assim, gente, olha a gravidade de estar ausente no momento de decisão. Né? De o filho vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Vou falar, meu marido tá aí, ó, que botou um olhinho aí, ó. Vou falar pra vocês que aqui sempre a gente tem consenso antes? Não. Semana passada mesmo, eu não sei o que a minha filha pediu e ele falou não, eu falei sim ao mesmo tempo. E aí ele falou, eu não mando nada nessa casa mesmo, entendeu? Aí eu falei, então, Valentina, se seu pai tá falando não é não. Então a gente sempre tenta, é uma busca, gente. É uma difícil. Busca. E é o que você falou, eles são hábeis em achar brechas. O que você falou da mulher e do homem, eu tenho estudado há algum tempinho em antropologia, é uma questão de evolução humana. O homem, ele sai e ele vai trazer o provento da casa. Ele vai prover a casa. Vai caçar, vai colher, vai trabalhar, vai para o escritório. A mulher, por ter gerado, ela tem sentimento de posse. E ao longo da evolução humana, ela tem aquela posse daquela criança até os 6, 7, 8 anos de idade. Eu diria que tem da criança e do marido, a sensação também, de posse. É o cuidar, né? Então, a mulher, ela educa. Hoje não, o mundo é moderno, mas isso é memória evolutiva. É sobrevivência da espécie. Então, tem o homem realmente, ele é mais alheio. Hoje em dia, tem vários livros e vários cursos que é a educação compartilhada. É os dois ser cuidadoso com o filho e os dois ser provedores do lar. Então, tem que... A coisa tá melhorando, mas é aquela coisa. Tem que... O meu marido. Cacete, entendi agora. Pois é. Tá vendo, gente? É um eterno aprendizado. Sim. Vai vendo aí, ó. Sim. Mas é aquela questão da pessoa querer evoluir. Vai procurar aprender. Claro. Você não precisa se comportar igual o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, que saía, ficava 15 dias fora, voltava, ele nem reconhecia os filhos que tinha em casa. Ele achava que a caverna tinha sido invadida. Né? E assim era. Então você pode evoluir, deve evoluir, né? Eu imagino que seja assim. Ainda não tive filho. Às vezes a minha mulher fala, você tem muita teoria. Vamos ver na prática. É diferente, porque a gente olha o bichinho ali, assim, sabe? E aí dá vontade de deixar tudo. Eu sou uma mãe que eu tenho vontade de deixar tudo. Vai, faz tudo. Sabe? Mas não dá, né, gente? Não dá. Por exemplo, a minha filha queria ir para a escola, ela estuda numa escola evangélica, no colégio adventista. Lá é cheio de regra. Eu justamente coloquei ela lá porque tem uma orientação religiosa, embora eu não seja evangélica, mas eu admiro muito. Eles são bem rígidos, então tem muitas regras, né? Mas ela é muito pra frente, muito. Então ela sofre um pouco. Ela queria ir pra escola de cabelo colorido, ela queria ir pra escola de unha pintada, ela queria ir de brinco, entendeu? Então é complicado. Ela só tem 9 anos, mas ela acha que ela é adolescente. Então a gente ainda tem que se adaptar a isso. As crianças estão mudando também. Crescem e aí a gente tem rápido. Que ir no ritmo delas. Bem mais rápido.
É muito louco, mas é maravilhoso. Eu, com 9 anos, estava empinando pipa. Hoje em dia, meu sobrinho com 9 anos, ele tem 25, ele já estava, nossa, muito além. Então, eu brinco com a Valentina, eu falo, Valentina, na sua época a gente comia meleca, filha. Aí ela dá uma risada, ela acha graça. Verdade. E agora você tá achando que você tem 15 anos. Pois é. Não, e com 15 anos eu ainda brincava. Comecei a trabalhar com 15, mas chegava no final de semana, eu gostava de jogar bola na rua, de brincar de esconde-esconde. E hoje em dia, mas é evolução, né? É evolução. Não sei se para bom ou para ruim. Eu só sei que é evolução. E na questão também de desafio, entra um desafio que eu acho muito importante, que é o desafio do tempo. Não só o tempo que o casal tem que ter entre eles, mesmo eles tendo 5, 6 filhos. Eu conheço um casal, ele é mais novo que eu, e ela é dentista, inclusive até levei meu pai hoje. Eles têm 4 filhos. Eles não têm 10 anos de casado, eles já têm 4 filhos. E assim, as mais velhas são gêmeas. Então, assim, mas tem que ter o tempo deles. Tem bem 4 filhos pequenos, mas precisa ter o tempo do casal. Mas não é especificamente deste tipo de tempo que eu quero dizer. É o tempo em que acontecem as crises no casamento. Tá? Tem a crise de 1 ano, que eu chamo de que é 1 ano, 2 anos, que é a crise da clareza das diferenças, porque você não tem clareza de como ele é, e aí você casou com um príncipe e ele virou um sapo, você casou com uma princesa e ela virou um dragão, e você acorda, você namorava, você via ela linda e maravilhosa todo dia, depois você vai ver. Então essas coisas vão mexendo. Então, se você tem essa clareza, principalmente antes de casar, isso não vai te afetar. Só que é difícil, é muito difícil. Mas é uma crise que acontece no primeiro e no segundo ano. É expectativa e realidade. Basicamente isso. Não sei se isso aconteceu com você no início. Nossa, olha, eu vou falar que o primeiro ano, eu e o Vinícius, a gente falava um pro outro, se a gente passar desse 1 ano, a gente não separa mais. Porque foi muito difícil. Muito difícil. Eu juro por Deus, e ele sabe, ele tá aí, que tinha momento que, assim, gente, quando eu tomo uma decisão, eu sou tão teimosa que eu não admito que, tipo assim, é terrível aquilo ali, mas eu tenho que segurar a onda porque eu tomei aquela decisão. Então, foi assim que eu pensei, eu juro por Deus, que eu falava, eu quis isso aqui, eu fui contra tudo e contra todos, porque eu casei de um jeito meio diferente. Os meus pais estavam no interior, vieram para São Paulo, e eu falei, eu não volto. Meu pai falou, filha minha só sai de casa casada. Eu fui no cartório, marquei a data do casamento e avisei o Vinícius. Então, entendeu? Então, quando começou a crise, eu pensei, eu fiz isso tudo, agora eu preciso segurar a onda. Foi fácil? Não, foi difícil, mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso, porque a gente aprende a fazer coisas que a gente não sabia. A gente aprende que a gente tem tolerância para coisas que a gente achava que a gente não teria. A gente evolui muito. Muito. Então você tem que estar aberto para isso. E assim, uma coisa que eu acredito que sempre salvou meu casamento em todas as crises foi ter propósito juntos. Então, por mais que eu tenho um filho, a Juliana mas falando, eu tenho que ter um propósito. Se no ela nosso tá caso, se a gente está superando este ano de coronavírus, bora casar que vai dar certo, com certeza. Vai. Com certeza absoluta. Imagina que nesse momento muita gente desiste de muita coisa, né? Sim, você sabe que 75% dos casamentos, eles se desfazem nos 18 primeiros meses. É triste. Você tem que ter resiliência, você tem que ter paciência, você tem que ter fé e tem que ter teimosia, porque é uma das partes mais difíceis do casamento, é passar o primeiro ano. E não vem falar que a gente namorou 10 anos, 15 anos. Eu conheço um casal muito próximo. Eu ainda não era coach de relacionamento, que talvez se fosse, talvez conseguiria modificar o panorama. Namoraram 5 anos, em 8 meses de casado se separaram. Porque quando você namora, você até consegue enxergar o problema, mas você finge que não vê.
E também Agora, você não tá vivendo ele tão profundamente, né? Quando você tá junto, você tá junto. Sim. Aí entra uma outra crise, que é a crise dos 7, 8 anos, que eu costumo chamar Também tive todas. eu Já que é costumo pra chamar... casar, nós vamos ter tudo, vamos participar de tudo, entendeu? Eu não sei se você vai concordar, mas pela experiência que eu estou adquirindo, né? Eu chamo de crise Gabriela. Que é aquela eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou sempre ser sempre assim. Quer, não Maior quer? mentira do mundo. Se quiser gostar de mim, vai gostar de mim do jeito que eu sou. Mentira, gente. Isso é mentira, tá? É mentira em todos os lugares. É mentira no casamento, é mentira nos negócios, é mentira. As pessoas não gostam da gente exatamente como a gente é, porque a gente é cheio de defeito. A gente não gosta da outra pessoa exatamente do jeito que ela é, porque ela é cheia de defeito. Quem nunca falou assim, eu só consigo fazer isso se você fizer desse jeito? A gente tem que se adaptar. Tem que... É exceção. Ceder. Hoje eu vou ceder, amanhã você cede, e assim vai. E a crise, eu acho que ela vem justamente por conta... Porque assim, né? São setênios, né? A cada 7 anos, gente, a nossa maturidade leva a gente para um nível diferente de pensamento e de propósito na nossa vida. E casa exatamente com as crises. Se você parar para analisar. Por quê? Porque a sua maturidade mudou, você automaticamente muda o seu ponto de vista das coisas, né? E aí entra o primeiro, que são as diferenças. A maturidade muda de formas diferentes para o homem e para a mulher. A mulher, ela amadurece muito mais rápido que o homem. Por isso que tem até aquela continha que fala que você tem que casar com uma mulher que tenha metade da sua idade mais 7. Então, se você tem essa eu não sabia. 30 anos, case com uma mulher de 22. Porque ela vai ter a mesma idade mental que você com 30 anos. Imagina eu que meu marido é mais novo. Há exceções na regra, né? Mas é uma continha que eu sempre ouvia falar. Mas a mulher, ela tende a amadurecer, o cérebro dela amadurece mais rápido do que o homem. Então, aí entra também essa diferença dos setênios, que para a mulher é 7 anos, para o homem deve ser uns 15. Porque eu costumo falar também que o homem não cresce, só muda o preço dos brinquedos. Verdade. É o carrinho que depois vira o carrão. É a bicicleta que depois, quando ele tá velho, ele quer comprar uma Harley Davidson. Então, só muda o preço dos brinquedos. Mas, Juliana, Gabriel tá ferrado, então. Eu sou 4 anos mais velha. Não, mas o mundo está evoluindo. Tá tudo bem. Há um alento, tá tudo bem. Aí eu falo que vem aí, você vê como coincide, mais ou menos 7 anos, crise dos 15 anos, que é a rotina e filhos. Os filhos, normalmente, nesta fase do casamento, você já vai estar com filhos na pré-adolescência. Então, você começa a querer espelhar no seu filho a frustração que você não pôde ser quando tinha a idade dele. Isso é muito perigoso. E a rotina do casamento, que também já com 15 anos, ela já está já um bom tempo ali e tal. Então, você acaba achando que... Eu adoro rotina. Para mim, rotina é vida. Nossa, eu odeio rotina. Eu detesto rotina. Meu marido ama rotina. Então, você imagina. Mas, gente, tinha tudo para dar errado aqui, entendeu? Mas eu sou teimosa. Tô falando para vocês que eu sou teimosa. Sou teimosa. É o amor. Tudo tem... lógico que é. Tudo tem jeito. Quando eu me comprometo com uma coisa, a gente tem que ter compromisso. Se tem compromisso, você consegue ultrapassar as coisas, você consegue passar pelas coisas, porque você tem um propósito. Eles sabem onde vocês querem chegar juntos. Você escolheu aquela pessoa. E assim, renovar os propósitos também é um gás enorme para o relacionamento. Vamos fazer isso juntos? Vamos. Conseguiu aquilo? Já inventa outra coisa. Isso é sensacional porque você não fica focado 100% nos seus filhos. Sim. O grande erro dos casais, Leandro, também eu acho que é estar 100% focado no filho. Olha, e aí tem uma outra crise depois, né?
com 30 segundos para acabar, eu vou falar só da crise de Peter Pan, que é quando o cara está com 50 anos e ele quer voltar a ser jovem. E tem a crise de quando os filhos saem de casa, que é a síndrome do ninho vazio, que pega muito casal, o casal acaba se separando por isso. Amei fazer essa live com você.